Amadas irmãs e amados irmãos, a palavra de Deus nesta noite de domingo, onde celebramos o 25º da nossa experiência nesta caminhada litúrgica, neste ano de 2020, nós temos como proposta nos ajustarmos a partir daquilo que Deus espera de nós. E primeiramente, nós temos que retomar uma verdade expressada publicamente a nós na primeira leitura de hoje, através do profeta Isaías. Deus, usando do profeta, nos disse: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. A primeira coisa, então, que nós podemos tirar como aprendizado para a nossa vida com essa Santa Missa, minha irmã e meu irmão, é esse dado que o Padre acabou de afirmar. Nem tudo aquilo que nós pensamos está em consonância com o pensamento de Deus. Então não quer dizer que o que você pensa para você enquanto felicidade é felicidade de fato e é aquilo que Deus lhe reserva diante do propósito que Ele tem para a sua vida. Mas qual que é o problema disso, Padre? É que nós queremos que Deus pense igual nós pensamos, ou que os nossos pensamentos estejam superiores aos pensamentos de Deus. Então até gosto de exemplificar isso com um ditado popular. Claro que eu tirarei o ditado do contexto, mas para vocês entenderem. O ditado é aquele que algumas pessoas querem ensinar padre a rezar missa. Qual que é a mudança que eu estou fazendo no ditado? É que nós, nas nossas súplicas e orações, queremos ensinar Deus a ser Deus. Já perceberam? Que o Senhor me dê isso, que o Senhor me faça aquilo, que hoje o Senhor me programe uma vida assim, assim, assim. Olha, Deus é Deus, Ele sabe. Não somos nós que temos que ditar as regras para Deus, mas humildemente acatarmos aquilo que Ele tem para nós. Então, infelizmente, muitos de nós nos decepcionamos até com a nossa vida de oração, porque nós queremos que Deus se enquadre nos nossos requisitos e entre então no formato que nós queremos. Se Deus não me der a graça que eu estou pedindo, eu já não vou mais à igreja, eu já não ajudo mais, eu já não faço isso, não faço aquilo. Jesus sabiamente já nos deixou na oração do Pai Nosso, que é para nós pedirmos para Deus fazer a vontade dEle e não a nossa. Então vocês percebem que Jesus, quando nos ensina alguma coisa para a nossa vida, é ao mesmo tempo com uma exatidão tão grande que, se nós não levarmos em conta, nós continuaremos batendo a nossa cabeça na parede ou entrando em situações difíceis. Assim como muitos irmãos hoje que estão insatisfeitos porque ainda acham que felicidade é o mesmo que liberdade, é o mesmo que fazer aquilo que tem vontade de fazer. E não é assim. Felicidade para nós é tentarmos viver de acordo com o melhor que Deus tem reservado para todos aqueles que o temem. E falando nisso, nós ouvimos algo muito importante na resposta do Salmo responsorial. E antes de falar da resposta do Salmo responsorial, eu apenas pergunto para cada um e cada um de vocês: como que vocês estão hoje? Como que você está, você que está aí na sua casa nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e pela Rádio Ativa FM? Eu imagino que dentro de todos nós temos pessoas que estão bem, que estão satisfeitas e felizes. Por outro lado, tem pessoas que estão desanimadas, abatidas e quem sabe até com falta de expectativa para essa semana que estamos iniciando. O que nós ouvimos na resposta do Salmo responsorial de hoje? Ministério, se programa então para cantar depois novamente. A resposta do Salmo 140
144 é a seguinte: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Então, se nós invocamos o Senhor, Ele está perto de nós. E se Ele estiver perto de nós, nós estaremos tranquilos, apesar de tantas tribulações que nos cercam. Vocês sabiam? Se nós tivermos uma fé viva em Deus, nós não nos deixaremos abater, não somente o ânimo, mas todas as outras dimensões da nossa vida, porque nós sabemos que se Ele for o nosso Senhor, nada vai nos faltar. Agora, o Senhor está perto, não de todas as pessoas, mas da pessoa que o invoca. Então, desculpa, meu irmão, eu lhe falar isso, mas se hoje você não está tão bem, é porque você está longe de Deus. E se você estiver longe de Deus, a culpa não é de Deus, é sua. Você sabia? A realidade é essa. Então somos nós, como ovelhas desgarradas, que podemos viver longe de Deus e assim passarmos por inúmeras dificuldades, como aquele filho mais novo, lá da parábola do filho pródigo, do capítulo 15 de São Lucas, no seu Evangelho. Então, Deus está perto da pessoa que o invoca. Se você hoje se sente não tão abençoado como queria estar nesse momento, veja se você não está invocando pouco a presença e as bênçãos do Senhor na sua vida. E aqui eu chamo a atenção de todos para um detalhe. Talvez vocês nunca perceberam o que significa a palavra invocar. Mas o termo invocar, a partir do hebraico, a língua que foi escrita, esse Salmo 144, quer dizer justamente a pessoa trazer aquilo que ela tem no coração, ela ficar ruminando. O que é invocar então? É nós trazermos para fora aquilo que nós temos dentro de nós. Nós invocamos, nós ficamos alimentando na nossa cabeça, nós ficamos ruminando, assim como fazem os bovinos, aquilo que está dentro de nós. E infelizmente, por causa das nossas fraquezas, nós temos uma dimensão inconsciente que faz com que a gente alimente e invoque somente desgraças. Tente fazer uma experiência e dar uma comprovação nisso quando você tem uma dor, seja ela qual for. A nossa preocupação diante de uma dorzinha qualquer é que já pode ser um tumor maligno, sim ou não? É um negócio assim, a gente está tão fodido com as adversidades que enfrentamos, que parece que nós chamamos os problemas, parece que nós invocamos as desgraças. Então parece que o mal vai comandar o mundo, parece que uma coisa é pior do que a outra, é só sofrimento, mas é o que nós estamos alimentando, porque é isso que nós estamos pondo dentro de nós. E ao invés disso, então, minha gente, nós deveríamos invocar sempre a presença de Deus. Nós deveríamos sempre estar voltados para Deus, porque é dele que vem a nossa força. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E sem Deus nós não conseguiremos ter o verdadeiro sentido da nossa vida. Mas infelizmente hoje alguns acham que tendo dinheiro, que tendo prazer, que tendo o esbanjamento social, já tem tudo. E isso não é sinônimo de realização humana. Entrando no Evangelho, eu quero explicar rapidamente para vocês alguns detalhes, além daqueles que nós já conversamos através das outras missas precedentes a essa que estamos realizando juntos. Jesus terminou o Evangelho de hoje falando: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que quer dizer isso? Vocês sabiam que muitos daqueles que hoje são os primeiros podem ser considerados os últimos? E muitos daqueles que estão nos últimos lugares podem ser considerados os primeiros? Por causa disso mesmo, alguns acham que invocando outros deuses vão ser mais felizes.
Então colocam-se em primeiro lugar, acham que são muito espertos, porque estão curtindo e aproveitando a vida de todas as formas possíveis. Esses que agora são os primeiros chorarão, porque na hora da dor não terão o consolo que vem de Deus. Em contrapartida, aqueles que se privam de algumas alegrias por causa da fé em Deus, aqueles que cedem diante da prática do perdão, como nós ouvimos semana passada, esses que se colocam em último lugar, eles tornam-se os primeiros, porque são aqueles que são os mais abençoados. Jesus nos disse isso também de uma outra forma, há 2 domingos atrás. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, salva-la. É nesse sentido. Agora aqui também tem um dado muito interessante, que eu imagino que é já do conhecimento de vocês, mas é muito importante nós sabermos por que Jesus terminou o Evangelho falando isso. Porque esse Evangelho está sendo direcionado aos cristãos vindos do judaísmo. Esse era o público do evangelista São Mateus. E os cristãos eram considerados os últimos, e os judeus eram considerados os primeiros. Porque Jesus, ele até não foi aceito pelos judeus, mas os judeus que foram considerados os primeiros, foram então os escolhidos pela promessa. É aos judeus que Deus fez aquela aliança com Abraão, antes com Noé e depois com Moisés, falando da terra prometida, falando de todas as realizações que estavam sendo guardadas para o povo escolhido. Então os judeus eram os primeiros. Os que não eram judeus, que era o resto de toda a nação humana, eram considerados os últimos. Mas eles que eram os pecadores, então, digamos assim, convertendo-se para Jesus, apropriaram-se da verdadeira vida, primeiro, antes mesmo dos judeus que até hoje aguardam o Messias. É por isso que Jesus, então, usou dessa comparação e falou para os seus discípulos, ao direcionar a eles esta parábola. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, meu irmão e minha irmã, veja em que sentido você quer ser primeiro. Veja em que sentido você quer ocupar os primeiros lugares. Porque nós, para sermos verdadeiramente cristãos, temos que estar preparados para ocuparmos os últimos lugares. Porque somente assim nós teremos prazer quando ocuparmos os primeiros lugares depois. Entenderam? Aqueles que só querem ocupar o primeiro lugar, eles vão se decepcionar, porque nem sempre a vida é assim. Para nós sabermos saborear uma carne assada, uma comida, assim como lá no nosso restaurante, nós temos que estar preparados para comer só aquilo que é o básico. Vocês sabiam? Nós temos que estar preparados para ocupar os últimos lugares. Quantas pessoas estão infelizes também porque querem estar sempre no topo, querem ter a melhor realidade, querem ter os melhores prazeres, querem ter as melhores realizações, ocupando a dimensão top daquilo que está existindo no momento. Possivelmente, aqueles que não trilharam os degraus para chegar até lá não vão valorizar depois quando possuírem aquilo que almejam. Por isso que é normal alguns que estão lá em cima não valorizarem os que estão embaixo, mas os que vêm de baixo para cima correm um forte risco evangélico de saberem valorizar, porque eles já foram os últimos, agora são os primeiros. E a partir disso, eu quero falar um pouquinho sobre esta comparação que Jesus fez a partir da parábola do Evangelho. Que Jesus disse então que o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada
atrás dos seus trabalhadores. Primeiro vamos compreender rapidamente essa questão de patrão e empregado, que é uma realidade que mantém a nossa sociedade. Todos os grupos sociais têm lá os seus patrões e os seus empregados. Mas antes nós deveremos perceber que todo ser humano, toda pessoa que existe, deveria se colocar como empregado, como empregada, mas não de um outro, não de uma outra qualquer, mas de Deus. Então falo para vocês, o Senhor bom Jesus é o nosso patrão. É a Ele que nós temos que prestar conta das nossas ações. É Ele que vai nos dar a justa recompensa ou as penalidades pelo nosso jeito de ser enquanto estamos aqui no mundo. Mas vejam como que é interessante. Deus, como nosso patrão, Ele tem alguns critérios. E primeiramente Ele vai ao encontro daqueles que podem ser os seus empregados. Isso reforça para nós, meus irmãos e minhas irmãs, a dimensão missionária da igreja. Hoje, como nunca, nós como cristãos católicos, e não é somente o padre, mas o nosso Papa é o primeiro a demonstrar isso, o nosso Bispo do Arnaldo também vive isso no seu ministério episcopal, mas olhem para vocês verem como que é a realidade. Hoje, ao invés da igreja ficar fechada no seu mundinho, e nós como evangelizadores, ficarmos aguardando que as pessoas venham até nós, o que nós estamos fazendo, com exceção desse tempo de pandemia? Somos nós que estamos indo até as pessoas. Isso reforça aquilo que o saudoso Papa Bento XVI nos falou da missionariedade da igreja. Todo cristão católico batizado deveria ser um missionário, no sentido de levar Jesus com a sua presença onde quer que esteja. Então, não são somente os padres que fazem as vezes de Deus, que fazem as vezes do nosso patrão, do bom Jesus. Todo evangelizado, toda pessoa que tem uma fé viva, deveria chegar até aqueles que não frequentam a igreja e dizer para eles: por que você não está indo à missa? Por que você ainda não está envolvido conosco? Por que você não participa da nossa comunidade? E daí, possivelmente, se você fizer isso, você vai ouvir alguém dizer assim: porque ninguém me convidou até agora. Porque ninguém me convidou, é por isso que eu não fui. Ou eu estou indo para outra igreja, mas por que você foi? Porque me convidaram para ir. Isso acontece, sim ou não? Então nós temos que fazer às vezes desse patrão e irmos ao encontro daqueles que podem também, como nós, trabalhar para Deus. E daí o que acontece, pelo que nós vimos aqui? O patrão, ao chamar os empregados, combinou com eles uma moeda de prata por dia. E assim ele chamou alguns às 5 horas da manhã, outros às 9 horas, outro depois do almoço às 3 e alguns às 5. E aconteceu então de chegar o momento do acerto no final do dia. Primeiro, eu quero que vocês entendam que alguns já nasceram dentro da igreja. E sabe o caso de alguns de vocês. Outros começaram a frequentar a igreja quando jovens, como é o caso do nosso maior público aqui na nossa paróquia. Quando crianças não eram da igreja, mas quando jovens começaram a ter um negócio assim por Jesus e começaram a se envolver. Outros começaram a frequentar a igreja como casal. É a mulher que puxou o marido para a igreja, o marido que puxou a mulher para a igreja, enfim, mas é como casal. Alguns, só depois de aposentados, começaram a frequentar a igreja, porque colocaram o trabalho em primeiro lugar, aquela correria de sempre, e eu tenho que correr atrás porque eu não tenho tempo e não sei o quê. Independentemente da hora que a pessoa começou a trabalhar para Deus, a recompensa dela é a mesma, vocês sabiam? Mas cada um é cada um, então o chamado é único para cada pessoa. Eu não sei em que época da sua vida você foi chamado para trabalhar para Deus, mas não é porque você
nasceu num berço cristão, que você merece ser mais abençoado que o irmão que se converteu hoje e falando: eu não quero mais viver a vida que eu vivi, eu quero ter uma vida em Deus, mas a partir de agora. E quem sabe esse irmão tem seus 80 anos de vida. Então Jesus, ele demonstra para nós um senso de julgamento diferentemente daquilo que é apresentado para nós pelo sistema econômico que nós temos, onde a quantidade é mais importante do que a qualidade. Então a pessoa, eu participei, como alguns da colina aqui, das 3 missas da matriz no final de semana. Participaram porque tiveram a oportunidade de participar. Mas quem sabe alguém que por acaso, por uma ironia do destino, está me acompanhando em casa agora, só nesse momento da pregação, pode ser tão abençoado como aqueles que estiveram comigo nas 3 missas que nós tivemos aqui na igreja. Alguns então são chamados para trabalhar mais tempo, outros para trabalhar só 1 ou 2 horas. E daí acontece algo que infelizmente é visível também no meio de nós. Então, chegando no momento lá do acerto, os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde receberam, como foi combinado, 1 moeda de prata. E quem sabe ficaram satisfeitos. Imagine vocês, aqueles católicos que não eram de igreja, de repente mudam a vida tal, e morrem na sequência. São pessoas que vão receber a recompensa, a vida eterna e tal, entendeu? Só que acontece o seguinte: depois também no momento do acerto, vem aqueles que trabalharam o dia todo e achavam que iriam receber mais, porque trabalharam mais. E no final de contas, recebem também a mesma quantia. E aí começam a ficar revoltados e começam, como diz o Evangelho, a resmungar contra o patrão, pensando alto, falando: esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Veja se não é isso que acontece. Eu nunca deixei de participar da missa e o padre parece que nem puxa o saco meu. O padre só dá importância para aqueles que ele colocou e não sei o quê. Eu sempre fui da igreja. A recompensa é a mesma. Seja para alguém que dá mais na evangelização, seja para alguém que dá menos. O que importa não é o que a pessoa dá, o que importa é o que a pessoa pode dar. Porque quanto mais pode ser dado, mais também será cobrado. Lembre-se então daquela historinha da viúva, que ela deu apenas 1 moedinha na sua oferta, e outros davam algumas quantias maiores. Só que Jesus falou: essa senhora viúva, ela doou tudo que possuía, apesar de ser uma moedinha só. Ela doou tudo, então ela deu mais do que os outros que doaram apenas aquilo que sobrava. Vocês estão entendendo? A lógica de Jesus é diferente. E nós ainda vivemos de acordo com a mentalidade capitalista, que poderia também ser capitalista, nesse sentido de valorizarmos conforme estamos recebendo. E aquilo que recebemos nem sempre é de acordo com o que as pessoas poderiam dar. Deus não tem essa mesma lógica para com cada um de nós. Então, os que estavam revoltados tiveram que ouvir o que Jesus disse para eles. Então, o patrão, na pessoa aqui de Jesus, falou: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Não é isso que nós combinamos? Sim ou não? Não é isso que está aqui? Daí o patrão de Jesus falou: olha, então, 2 coisas. Primeiro, eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que me pertence. Se eu quiser dar mais para onde eu não tenho direito, porque é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Claro que pode. É isso que a pessoa respondeu mentalmente. E daí Jesus falou: ou você está com inveja porque eu estou sendo bom para os outros. E veja se não é isso que acontece.
da inveja tomar conta dos nossos corações e nós acharmos que Deus tem que abençoar mais nós do que os outros. Porque nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, nós somos, a bondade de Deus dá aquilo que é predestinado para cada um, não de acordo com os nossos critérios humanos. Volto a dizer o que eu reforcei no início: os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não temos como colocar Deus dentro da nossa caixola e acharmos que estamos certos e que Deus tem que dançar conforme a música que nós estamos tocando. Não é bem assim. Então que nós entendamos, meu irmão e minha irmã, que hoje nós somos chamados a os nossos valores, o nosso comportamento, as nossas atitudes e assim voltarmos para o Senhor, tentando trabalhar para Ele, porque é Ele que é o nosso patrão, é Ele que vai dar a nossa recompensa. E quais são os dois problemas que nós enfrentamos? E eu quero que vocês também tentem superá-los a partir de hoje. Então apresentei, quem sabe, a realidade e os problemas que nós temos. Agora eu quero dar para vocês a solução dos problemas, para ninguém sair de crise ou em crise dessa partilha da palavra de Deus. Por que nós nos decepcionamos? Por que nós ficamos tristes? Por dois motivos. Primeiro, porque nós não somos obedientes a Deus como deveríamos ser. Nós não somos trabalhadores que tentam obedecer a Deus com a própria vida. Nós parece que obedecemos a Deus somente naquilo que nos é conveniente. Imagine um empregado onde o patrão está longe. Tem muitos empregados que, por incrível que pareça, nem fazem o trabalho como deveriam fazer, porque o patrão está aqui mesmo, vamos curtir, aproveitar, não é. Deus está vigiando sobre nós com o seu amor para nos guardar, não para nos punir 24 horas por dia. Felizes aqueles que estão numa situação amigável para com Deus. E depois também qualquer outro problema, além da desobediência, é a partir do que está aqui. Deixa eu só pegar para ler para vocês. Os que trabalharam mais, eles ficaram decepcionados, porque achavam que iriam ganhar mais do que aqueles que trabalharam apenas uma hora. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Esse achado que receber mais, meu irmão e minha irmã, é o fato de nós criarmos expectativas e nos decepcionarmos. Você nunca se decepcionou porque criou uma expectativa e ela não aconteceu? Já perceberam que isso acontece no nosso dia a dia? De nós ficarmos criando expectativas, assim como no caso aqui dos trabalhadores. Se eles trabalharam uma hora só e ganharam uma moeda de prata, eu trabalhei 8 horas, vou ganhar 8 moedas, maravilha, ficar com aquela euforia, de repente na hora lá do acerto, vão e recebem uma moeda só. Olha a frustração. E veja se não é essa frustração que nós temos. A gente é de ficar criando expectativa e de repente nos decepcionamos porque criamos expectativas e elas nos trouxeram algumas decepções. Eu vou chegar em casa, vai ter aquilo, a mulher lá, não sei o que, o marido. E daí, se não tiver? Aí eu vou fazer um trabalho lá, eu vou fazer uma leitura, o padre vai me elogiar no final da missa, vai pedir para que eu fique de pé e todo mundo vai dar uma salva de palmas. E de repente, a pessoa que vem fazer a leitura, eu nem disse uma boa noite como deveria, a pessoa fica frustrada, porque criou expectativa. Então, se vocês quiserem ser mais felizes, assim como é possível para quem teme a Deus, não crie expectativas a partir dos seus pensamentos, mas tente pensar conforme o pensamento de Deus e coloque nas mãos dele, ao invés de você achar que os seus pensamentos são os melhores. Lembre-se, Deus está falando.
os vossos caminhos não são como os meus caminhos. Então que assim nós entendamos o que Deus nos passou nesta noite, e vamos concluir então ouvindo uma vez mais a resposta do salmo responsorial, lembrando que o Senhor está aqui no meio de nós, porque o primeiro objetivo que nós temos para estarmos aqui é de o invocarmos, é de o percebermos falando aos nossos corações com a sua palavra e nos alimentando com a Eucaristia. Felizes são vocês que estão aqui ou que estão nos acompanhando, porque estão invocando o Senhor, e Ele está perto de todas as pessoas que o invocam.